Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Posto de Gasolina. Sou Carlos Bispo e nesse vídeo eu quero explicar para você, na verdade, apresentar por que está existindo um grande burburinho em relação aos preços praticados por revendedores, onde clientes estão constantemente achando que os donos de postos, operadores, estão querendo praticar preços abusivos. E a maioria dos casos realmente não é isso. Não posso garantir que realmente exista casos isolados, mas em via de regra, na prática, existe sim uma fundamentação em dizer que o preço de um estado é diferente de um outro estado. E é isso que eu quero explicar para você nesse momento, tá legal? Então eu deixei antecipado aqui algumas informações que vai facilitar a didática para você entender e também que eu não perca tempo escrevendo muito. Então é o seguinte, para que você entenda sobre a prática da formação dos preços de combustíveis no Brasil, eu preciso falar sobre a média apurada em todo o Brasil. Você já deve ter visto através de algum sindicato ou qualquer outros órgãos reguladores que informam constantemente qual que é o preço médio do combustível. Nesse vídeo a gente vai falar da gasolina, porque aí é fácil você replicar para os outros combustíveis, e a mais famosa é a gasolina. Então, no caso, geralmente se determina o preço médio. Então, os números que eu vou usar aqui são simplesmente para dar a didática. Então, dessa maneira, qualquer número que eu trabalhe, qualquer preço que eu trabalhe aqui, vai dar uma variação, porque não vai ser o mesmo, talvez, na data que esteja assistindo. Então, vamos dizer o seguinte, que está sendo indicado atualmente que a média da gasolina, ela está a R$ 4,20, ok? Então, a média nacional da gasolina, pela pesquisa que é realizada no Brasil inteiro, automaticamente foi apurada uma média de R$ 4,20. Portanto, nós vamos fazer aqui algumas apurações e no estado de São Paulo a média é de R$ 3,89, tá? E verificado no estado também de Minas Gerais, a gente está dizendo que o preço aqui é R$ 4,22, ou seja, existe uma diferença aqui logo de 33 centavos. Ora, você que é operador e dono de posto, você conseguir um adicional de 33 centavos, você sabe que dependendo do volume de litragem do seu posto, o quanto você vender de gasolina, isso representa um bom lucro ou uma boa margem de contribuição. Portanto, é interessante que você destaque que realmente pequenos centavos, pequenos ajustes ou algumas divergências podem sim impactar positivamente ou negativamente o preço do combustível praticado no seu posto, tá legal? Então aqui você já entendeu que em São Paulo é R$ 3,89, Minas Gerais R$ 4,22 e existe uma diferença de 0,33. Isso não quer dizer então que os operadores de Minas Gerais estão querendo tirar vantagem. De repente, você que tem posto foi passear em São Paulo e verificou um preço a R$ 3,89 e aí você chega no seu posto ou você vê na cidade prática de R$ 4,22, por exemplo, você vai dizer, nossa, em São Paulo é o melhor lugar para poder abastecer veículo. E aqui eu não consigo ganhar dinheiro, São Paulo vende a R$ 3,89 e eu estou vendendo a R$ 4,22 e não consigo ter lucro. Tem alguma coisa errada. E aí começa esses burburinhos, além, é claro, das explicações para os seus clientes que também viajam para outros estados. E aí, no caso, você tem 33 centavos, como eu já te disse. Aí eu preciso explicar para você a sistemática do ICMS, porque na verdade o grande impacto aqui, a maior parte do impacto provém da prática do ICMS para cada estado. Porque é o seguinte, a gasolina, por exemplo, ela tem uma regra da substituição tributária, ou seja, os tributos são recolhidos antecipadamente. Você já deve ter ouvido falar sobre valor de pauta. Valor de pauta você pode entender sobre a base de cálculo que se aplica a apuração do ICMS para o governo. Então, o governo constantemente, a cada período, ele define um valor pauta que vai servir de referência para você aplicar a alíquota do ICMS e também dos tributos federais, que aí no caso seria o CID, o PIS e o COFINS. Dessa maneira, aplica-se essa alíquota e chega-se a um valor referencial. Esse valor referencial é o que será incluso no preço da distribuidora para a venda dedicada ao posto, ou seja,
O preço que você, como operador dono de posto, paga da distribuidora já inclui o valor dos tributos, especificamente o ICMS. O ICMS, definido pelo valor de pauta e referência, é o valor que será repassado para você e automaticamente será repassado para o cliente, né, o consumidor final no caso. E aí ficou essa responsabilidade das distribuidoras, só te dando um histórico. A razão pela qual hoje as distribuidoras são responsáveis em fazer o recolhimento dos tributos decorrente dos combustíveis se dá porque antigamente era responsabilidade do posto. Então, os postos eram responsáveis em recolher os tributos. E é interesse do governo, onde o combustível, que movimenta grandes cifras no país, que tem um grande volume de movimentação de dinheiro, ter determinados impactos e não correr o risco de ter a parte da inadimplência, o que ele fez? Estava muito difícil ficar fiscalizando posto a posto. E os operadores, a primeira dificuldade que tem financeira, deixam de pagar o quê? Os impostos. E isso fazia com que existisse um rombo, uma inadimplência muito grande para o governo. E o que o governo fez? Olha, vamos eliminar a maior parte do risco e vamos aumentar o poder de fiscalização, porque se ficar retido nas distribuidoras, o número a ser fiscalizado é menor e a responsabilidade deles será maior. Dessa maneira foi instituída a substituição tributária. Existem outros setores também que se aplicam à substituição tributária, mas aqui especificamente o combustível. E dessa maneira, existindo esse valor de pauta, como eu te disse, o governo, através das estatísticas e pesquisa, ele define um valor referência para a aplicação do quê? Do ICMS. E aí, no caso, vamos dizer o seguinte, que aqui em São Paulo, o valor de pauta, por exemplo, é de R$ 4,05, tá? Novamente dizendo que isso é um exemplo apenas para simular. E em Minas Gerais, tem um valor de pauta de R$ 4,20. Por aqui você já vê que em Minas Gerais o valor de pauta é maior do que o valor de São Paulo. Então você já vê que qualquer alíquota que seja gerada pelo ICMS, que será repassado para você, automaticamente aqui em Minas Gerais o valor tende a ser maior. E nesse caso, a alíquota, por exemplo, para São Paulo, vamos falar aqui, 25%, tá? Enquanto Minas, vamos chutar aqui 32%. Isso para efeito do nosso cálculo, tá? Então por aqui você já vai ter um outro impacto. Por quê? São Paulo, além de ter um valor de pauta menor, ainda tem uma alíquota de 25%, enquanto Minas tem um valor de pauta de 4,20, né, R$ 4,20 para 32% do ICMS. Ora, por aqui você já vai entender que o impacto é maior. E aí, se você fizer essa aplicação, logo você vai ter uma diferença aqui, que eu já fiz e antecipei o cálculo, de 0,3315. Ou seja, 33 centavos, tá, de diferença no recolhimento, ou seja, no valor estipulado como referência a partir da base de cálculo, o valor de pauta, que as distribuidoras aplicam, que repassam, recolhem para o governo e automaticamente repassa para você como revendedor e você, como revendedor, é claro, obrigatoriamente tem que passar para o consumidor. E dessa maneira, aqui se justifica esses 33 centavos. É claro que eu me antecipei e coloquei os números que fecham a conta, porque eu quero que você, nesse momento, entenda, né? Com base nessa dinâmica de cálculo, você pode estar no Rio de Janeiro, você pode estar em outro estado e, por sua vez, você pode identificar qual que é o valor de pauta, qual é o valor do ICMS e fazer os seus cálculos, fazer essa checagem, tá legal? E aí, por fim, caso você não saiba também, eu vou passar aqui a composição do preço do combustível, né? Da gasolina no caso. Como que é composta o valor da gasolina para chegar para o consumidor final? Uma parte é da Petrobras, tá? A outra parte são impostos, né? Tributos federais, que aí no caso inclui CID, o etanol, porque o etanol tem a participação, se é 27%, se é 23%, não importa. A cada participação, é claro, a composição da gasolina tem, no caso, o etanol e deve ser composto. E ainda tem um detalhe, em alguns estados,
automaticamente ocorre a bitributação. Por quê? Porque o governo, além de tributar o etanol, ele tributa também o valor agregado do etanol no preço da gasolina e cobra o ICMS novamente. Então isso que é chamado bitributação, o que pode aumentar a diferença mais ainda. No caso especificamente de Minas Gerais, se eu não me engano, nesse momento ocorre, tá? Enquanto São Paulo ainda não tem. Então, dessa maneira, você consegue o quê? Identificar que muitas vezes existe a justificativa da gasolina estar mais cara para você, dependendo do estado que você está, enquanto outros estão pagando menos. Então, entenda que é pelo aspecto do ICMS, ok? E aí tem o etanol, aí tem também a parte do ICMS, que é o grande causador. E por fim sobra o quê? A margem do posto. E aí é onde ocorre o problema, porque constantemente o operador dono do posto, ele tem que engolir todas essas dinâmicas, todos esses problemas, todas essas pautas, tudo que o governo, tudo que as distribuidoras colocam para ele, e ainda ele é cobrado por ter preço coerente. E aí, com constante flutuação, o operador muitas vezes não fica modificando o preço de bomba toda hora. E aí ele acaba engolindo muitas vezes alguns centavos que foi repassado e ele não quer repassar para o cliente, porque a reclamação aumenta e isso dificulta. Então, isso é um papel normal. E aí a margem do posto é impressionante. Os operadores têm a margem de posto e por volta de 14% do valor bruto da gasolina. Ou seja, é pouco para poder cobrir as suas despesas depois, para ter uma margem de contribuição suficiente para pagar as despesas. E aí o que eu te falo? Se você está passando por isso, está tendo uma margem de 14% do preço de venda e acha que está ruim, o que eu falo para você, primeiramente, vai lá, aperta o cinto nas despesas, revisa todas as suas despesas, verifique se está totalmente adequada aquele quadro de despesas para as vendas e para que tipo de margem você está tendo, ou seja, se as despesas estão sendo correspondidas para a margem que você está apurando, tá legal? Então eu quis passar para você aqui um panorama, tá? Sei que é complicado falar de impostos, tributação, substituição tributária, enfim, e aí chegar e falar um pouco sobre a margem do posto de combustível, que é os 14%, que é a menor participação do preço de venda, ou seja, no caso o preço de compra para o consumidor, ele acha que está pagando muito, que você como dono de posto está ficando com muito lucro e na verdade você tem em média 14% desse valor bruto, sem tirar as suas despesas. Então é isso aí, operador. Vamos lá, força. Quero agora, o objetivo desse vídeo era somente para que você entenda que existem essas diferenças entre estados e que também você tem que suar a camisa aí para poder garantir no mínimo os seus 14%, que é a média do preço de venda que vai ficar para sua margem bruta, margem de contribuição depois. Tá legal? Então é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, clique para receber as notificações e que sempre, semanalmente, estão surgindo os novos vídeos. Tá legal? Então, o meu recado era esse e te espero no próximo vídeo. Até logo!